TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quarta-feira. Seria dia de futebol no Brasil e no mundo, seria, mas a pandemia do coronavírus paralisou todas as atividades esportivas, econômicas, sociais e culturais. Isso mesmo. Então não temos futebol. Alguns países já voltaram, né? Alguns, mas cumprindo as regras da Organização Mundial de Saúde. São 11 horas e 15 minutos, quarta-feira, 3 de junho de 2020. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Bom dia para você que nos prestigia na nossa capital, Rio Branco. Bom dia para você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Plácio de Castro, Acrelândia, parte de Serra Madureira. Nesses municípios, o nosso sinal, você já sabe, chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acrianas, você nos prestigia, você nos assiste pela NET HD TV, canal 15. Você precisa fazer um pacote simples, né, na internet, aliás, a TV por assinatura. E tem internet também, né? Isso. Ou pela internet, através do portal oriobranco.net, que é o nosso portal oficial. Tá aí, www.oriobranco.net. Quer manter-se bem informado com o que está acontecendo no Acre, no Brasil e no mundo? Então não deixe de acessar ao portal oriobranco.net. Ok? Muito bem. O nome dele completo é Pedro Ernesto Souza Lopes, mas é conhecido no mundo futebolístico como Pedro Balu, ele mesmo, o lateral, o artilheiro. Seja bem-vindo, Balu. Valeu. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui no programa. Amém. Obrigado aí pela oportunidade. Depois de muitas notícias ruins, né, sobre o coronavírus, quem está contaminado, quem morreu, quem escapou, quem se livrou, vamos quebrar um pouco essa rotina e falarmos de outro assunto mais alegre, né? Mais interessante, né, no momento. Balu, você já, em 14 anos de carreira, já vestiu a camisa de diversos clubes, dezenas. E talvez tenha sido aqui, atuando no nosso futebol, o único jogador que esteve em todas as regiões do Brasil. Do norte, do nordeste, no sul, no sudeste e no centro-oeste. Mas você é natural de dois irmãos, o interior de Tocantins, o estado mais jovem do Brasil. Como você conseguiu fazer tudo isso? Na verdade, a gente jogou em várias regiões por questões de não ficar parado, né? Geralmente o contrato de jogador de clube pequeno é 6 meses, né? E trabalha o primeiro mês e o outro mês trabalha o primeiro semestre, no outro semestre aparecem outras propostas de outros cantos e aí a gente acaba aceitando para não ficar parado, né? Então, virei um andarilho do futebol, né? Vamos dizer bem assim, né? O andarilho do futebol. Você sempre foi lateral direito? Sempre fui lateral direito. Ou ala direita, de acordo com o esquema? Dependendo, né? Muitas vezes o cara quer me botar mais adiantado, né? Porque eu chego muito no fundo, né? Mas às vezes, quando precisa, assim, a gente quebra um galho aí de volante, mas é muito difícil, né? Explica aí para quem não conhece um pouco de futebol, qual é a diferença entre o ala e o lateral? O ala, né, ele apoia mais, né? Apoia mais, não se preocupa muito na marcação, né? Ele tem um suporte atrás, né? O lateral, que é uma função que eu faço, é o lateral que defende e ataca, né? Normalmente o ala ele aparece naquele esquema com 3-5-2 ou 3-4-3, ou seja, é preciso de uma zaga composta por 3 homens, sim, né? Sim, que aí um volante bom, né? Que aí, na verdade, eles ficam com uma espécie de meia, né? Verdade. Bem mais avançados. Bem avançado. Não tem aquela obrigação de voltar muito, né? Hoje... Você se adapta bem a isso, esse esquema? Sim, eu já passei agora com alguns treinadores que me botaram um pouco avançado, né? Na verdade, o ala, né, tá se virando um beirado, né? Um atacante de lado, né? No futebol moderno, né, os laterais estão ficando escassos um pouco, né? No Rio Branco, quando o primeiro clube que você defendeu aqui, né, foi a primeira passagem por aqui foi em 2011. 2011, naquele timaço do Rio Branco. Você atuava mais como lateral mesmo, né? Lateral. Inclusive... Só que o Rio Branco jogava com 2 volantes, né? Jogava. Inclusive foi eu que dei o passe do gol daquele título. Sim. Lá.
Você tem um bom passe, cruzamento, sabe fazer bem as jogadas em tabelas rápidas, né? Sim. Agora, o sucesso de um ala ou de um lateral, Pedro, depende também de quem está jogando com ele ali do lado, né? Sim. Ou do meio que cai por ali, ou o segundo volante, ou mesmo um atacante de meio de campo, como o pessoal fala na gíria futebolística, não é isso? Sim. O cara tem que ter bastante força, né? Para jogar na lateral e ter bastante companheiro do lado ali com muita força, né? Tá, já a gente volta a falar mais sobre a sua carreira em si, mas o assunto principal não é bem este. Não precisa voltar muito atrás para a gente entender que vários jogadores acrianos, dezenas de jogadores acrianos, se deram bem aí no Brasil e no mundo, em todos os continentes. Ainda hoje, alguns estão aí a se destacar, a ganhar dinheiro, conquistaram a vida, a sua independência econômica e financeira. Você acha que isso pode melhorar ainda mais ou estamos vivendo uma fase assim de estagnação? Eu fiz uma pesquisa, né, por esses dias sobre essa questão aí. Eu vejo que pelo tamanho do Acre, né, ser um estado menor, né, eu vejo que tem bastante jogador, né, daqui do estado do Acre, abastecendo, né, os clubes de outros estados e até mesmo fora do Brasil. Né, eu fiz uma pesquisa aqui, a gente, tanto com os que já pararam recentemente, quanto os que estão atuando, a gente tem 35 jogadores, né, que sempre abasteceram outros clubes, né, de outras regiões, clubes grandes, né, médio e pequeno. Então, assim, se aqui com toda pouca estrutura, né, que alguns clubes oferecem, mesmo assim saem jogadores, né, para abastecer outros clubes em outras regiões. Isso é muito bom. Olha só, vamos citar aqui alguns exemplos, né? O Adriano Lousada, com passagem por vários clubes brasileiros, Palmeiras, Cruzeiro, esteve em Portugal também, no Porto, enfim. Doca Madureira, mais recente, passagem por vários clubes da Turquia, da Bulgária, ou seja, ele conquistou a Europa e a Ásia, né? O ex-jogador e hoje treinador Arthur, o Rei Arthur, no Porto de Portugal, no Boa Vista também, e é ídolo ainda hoje do Remo. Engraçado, o Arthur, como o Arthur é muito mais respeitado em Belém do Pará do que em Rio Branco, né? Impressionante isso. Exatamente. O que explica isso, Pedro? Rapaz, eu tive uma passagem pelo Remo, né? Saí daqui do Rio Branco, fui pro Remo. O Remo é um time, assim, né, muito bom de se jogar, né? É o cara que marca a sua história lá, fica lembrado para sempre, né? E o Arthur, né, ele é um cara muito respeitado lá pela história que ele deixou lá no clube, né? E o Arthur também esteve no futebol baiano, esteve no Vitória e no Botafogo, no Rio de Janeiro. Por muito pouco não foi parar lá no Flamengo, né? Testinha jogou em vários clubes também, no Curitiba, no Porto, em Portugal. Aqui foi, certamente na minha opinião, é o maior craque, o maior jogador da história do Estádio Arena da Floresta. Ninguém venceu mais ali do que ele. Né? Bom jogador. Você jogou também com ele? Joguei. Né? Contra e a favor? Joguei. Não é um bom negócio jogar a favor, contra ele, não. Não, ele já é bom demais. Engraçado, ano passado, teve um jogo festivo. E aí o Testinha, depois de muito tempo, ele ficou fora de forma. Não é mais o que a gente só acostumou a ver, né? E aí tem sempre aqueles do contra, né? Não joga nada, não sei o quê. E o Testinha acabou dando ouvido a esses caras. O Testinha não tem nada que dar ouvido a esse tipo de gente. O que ele tinha de provar, ele já provou. Ele foi, na minha opinião, o maior jogador dos últimos 20 anos aqui. Não tem nada que provar mais para ninguém, né? Jogou muito. Não tem nada que perder tempo com esses caras, né? Que só querem fazer comentários maldosos, deixar o cara para baixo. Sim, a gente tem que estar atento às coisas boas, né, do futebol. A gente tem visto aí que esses nomes que você citou aí já pararam, conquistaram os seus objetivos no futebol e agora está vindo uma nova remessa, né, de novos atletas, né? Se a gente for ver, que nem eu frisei também na minha pesquisa, que 85%, né, do time do Atlético em 2017 subiu para a Série C só com jogador
da região, sendo que só tinha 2 de fora. Jogador de casa, né? Titular, que era o Mila e o Rafa Gol. Aliás, os caras, gostando ou não do Álvaro, o Miguel tem que engolir, porque ali foi um mérito dele, né? Ele que preparou aquele time. Sim, foram anos ali, não foi uma coisa de uma hora para outra, né? Sim. E era um time massa, era gostoso ver o Atlético jogar, a gente sabia que o time ia vencer. Aqui, por exemplo, tinha um aproveitamento de quase 100%. Dificilmente você vê isso, até mesmo quando o time é campeão. Sim. Difícil, muito difícil. Uma coisa interessante. Engraçado que quando o Atlético subiu, a campanha não foi melhor do que quando ele não conseguiu. Impressionante isso, né? Verdade. Às vezes o resultado não é proporcional ao desempenho, né? Impressionante isso. É verdade. Né? Vamos lá então. Outro jogador aqui que se deu bem, que você jogou contra e a favor, o Ico. Jogava de zagueiro, de meia, de volante. Era um jogador excelente. Né? Esteve também na Europa, ganhou dinheiro. Hoje está gozando do trabalho dele. O Cleir, que é filho de um amigo meu, o Mariano, outro que ainda está atuando, né? Esteve também em várias regiões. Né? Eu converso com ele bastante, ele encerrou já a carreira dele. Ele esteve na China também, né? Uhum. Na Colômbia. Ele mora na China, ele. Teve no Peru também, foi ídolo por lá. Miller, passou também em vários clubes. Está agora no futebol gaúcho, né? Ele também encerrou a carreira agora também, recentemente. Então, citamos aqui alguns exemplos. Né? O Rodrigo, por exemplo, esteve na Grécia, jogou na Liga dos Campeões também. Rodrigo Galo, né? Rodrigo Galo. Alguns exemplos aqui, o Anselmo. Jogou também o Campeonato Europeu também, né? No Boa Vista. O Jô, o atacante. Lembro muito bem dele na primeira passagem que eu tive aqui. Careca, esteve no Cruzeiro, não chegou a jogar no time principal, mas esteve lá. Polaco, mais recente agora, talentoso, esse ainda tem muito a oferecer, né? Assim como o Careca, são praticamente da mesma idade, né? Sim. Foram colegas. O Neto, que foi lançado pelo Álvaro, ninguém acreditava mais no Neto. E o Álvaro foi lá, deu a oportunidade e ele acabou sendo um dos destaques naquele time, né, na subida. Quem mais? O Eduardo. Esse confunde todos os marcadores porque ninguém sabe se ele é canhoto ou direito. Muito bom jogador. Ele é ambidestro, né? Quem mais? Giovani. Só que a carreira do Giovani foi um pouco curta, né? A gente esperava mais dele. Ele apareceu muito e depois houve alguns problemas de contusão, né? Não voltou mais o mesmo. Quem mais? O Alcione. Vamos lembrando aí de alguns aí. Alcione tem muita moral em Brasília, né? Estive em Brasília agora jogando lá e ele é muito respeitado lá. O Mahmoud, que brilhou aqui no futebol paraense também. O Mahmoud recentemente, né, saiu, né, para defender o Castanhal. Acho que foi o Arthur que levou ele, né, para lá. Então mostra que tem grandes atletas aqui, né? Outro jogo, esse não é atacante, o zagueiro. Brilhou no futebol do Pará e também acho que no Ceará também. Que mais? O Rodrigo, ex-Independência. Rodrigo é um menino de base, né? Que foi para a Croácia, né? Isso. João Pedro Bardales. João Pedro Bardales muito pouca gente conhece, é um atacante, né? Ele estava na base do Londrina, agora está no Nacional do Paraná. O Atisson, que não é o primeiro, é o segundo. Esteve no Fluminense e também no Flamengo. Pegou bases, né, na seleção. Esteve na seleção. Quem mais? Teve na seleção, né, brasileira também. O Iago, goleiro do Flamengo, campeão. Campeão da Copinha. O Matheus Pato. Muito bom jogador. Jovem ainda, né? Tem um futuro ainda, né? Assim como o Iago, né? Quem mais? Nosso grande goleiro. Campeão olímpico. O Everton. Engraçado, quis o destino que o Everton, depois de ter uma infância na pobreza, na Baixada Sobral, se consagrar, né? Bom demais, né? Impressionante isso. Impressionante. Balu, afinal de contas, você está se preparando para encerrar a carreira já, né? Já, sim, já venho estudando, né? Na verdade, esse ano eu me precipitei, né? Falei que ia parar, né? Estava jogando no Lusiânia.
E aí eu, tipo assim, eu tive algumas propostas de tomar conta de escolinha. E acabei que soltei no Face que ia parar e tal, só que eu passou 2 dias eu apaguei, né? E aí com essa pandemia tudo parou, né? E agora quando o futebol voltar, eu vou voltar a jogar. Legal, nós vamos fazer o seguinte, o nosso outro convidado não chegou, nós vamos ficar mais um bloco com o Pedro Balu e vamos ter também, ainda no programa de hoje, participação do senador Márcio Bittar, do presidente da Federação do Comércio do Acre, o empresário Leandro Domingos, e também do presidente regional do PSL, o Pedro Valério, que está recuperado sim. Ele venceu, foi mais um a vencer a Covid-19, a doença que os chineses exportaram para o Brasil e o mundo. Agora são 11 horas e 30 minutos no Acre. Até já.